Por muito tempo eu tive um problema de excesso de teoria e de estudar muito sobre determinadas coisas e nunca pôr em prática elas, justamente por querer se sentir 100% pronto antes de começar. E esse é um problema que boa parte das pessoas acabam passando, e eu decidi falar hoje sobre 3 passos que fizeram com que eu parasse de procrastinar e tomasse muito mais a iniciativa de execução, aprendesse muito mais com a prática. É o que eu trouxe para vocês aqui hoje. Então acompanha meu dia enquanto eu trago esses passos para vocês, que eu acredito que vai estar ajudando muito. Já é daqueles dias que é difícil de sair da cama. Eu tô inchado ainda, mas vamos embora fazer o que tem que ser feito. Eu sempre fui um cara que gostava muito de aprender o máximo possível antes de estar iniciando, antes de estar executando. Até que um dia eu me questionei sobre o porquê que eu parecia saber tanto sobre as coisas, mas nunca tinha feito nenhuma delas. Esse é um problema que boa parte das pessoas possuem hoje em dia, que é do excesso da teoria, de estar buscando sempre aprender o máximo que dá antes de pôr em prática para querer se sentir pronto. Porém, o que acontece é que você nunca começa, nunca dá o passo inicial, que é o mais importante. Esse problema é um excesso de teoria, excesso de consumo, seja de vídeos ou de leitura, que você busca sempre estar aprendendo e nunca executa. Isso geralmente vem do medo de errar, de passar pela frustração de fazer alguma coisa errada, ou da crítica e o julgamento dos outros de caso você errar do que acontecer. Então você quer estar pronto para você fazer tudo perfeito, porque você acha que existe a possibilidade de você começar e nunca errar. E é menos de 1% das pessoas que conseguem fazer isso. Se você leva ao longo do tempo essa mentalidade, você acaba nunca tirando nada das suas metas, dos seus planos do papel, por conta de você só ficar se preparando. Seus projetos acabam ficando então só na ideia, e você tem uma sensação de estar ocupado, uma falsa sensação de progresso, porque você está estudando muito, só que se você não executar, você nunca vai estar dando passo nenhum adiante. É claro que você está adquirindo conhecimentos que vão te ajudar. Enquanto você não tirar do papel e pôr em prática, não vai valer de absolutamente nada as ideias e o conhecimento que você vai ter acumulado dentro da tua cabeça. Por eu já ter passado por isso, eu resolvi então trazer para vocês 3 passos de solução, que foi a forma como eu apliquei na minha vida, que fez com que eu passasse a parar de adiar a execução, de procrastinar a execução dos meus planos e pôr muito mais em prática, que eu acredito que vai estar ajudando vocês se vocês também têm esse problema na vida de vocês. E a primeira coisa é você entender que você deve começar mesmo sem se sentir pronto. E a prática, a execução, ela faz justamente parte do processo do aprendizado. Muda a chave na cabeça quando você para de pensar que você deve estar pronto, entende que você precisa começar mesmo sem estar pronto. Isso já vira uma chave para você começar a ver os seus planos de outra forma e parar de pensar sempre que não, falta isso, falta aquilo, se eu não souber isso eu não posso fazer, e você não sair do lugar. Trazendo um ponto prático para facilitar esse início mesmo sem estar pronto, é você definir na sua agenda física ou digital, se você não tem, deveria ter. Tem vídeo aqui falando sobre isso também no canal. Você colocar uma data que você sabe que não tem desculpa para você não executar aquela tarefa, vai ser o primeiro passo que vai te deixar mais perto do seu objetivo. Então você vai estabelecer esse dia sem desculpas para você começar, e você vai fazer o que você pode com o que você tem no momento. Então não fica pensando, pô, eu não posso começar isso porque eu não tenho determinado equipamento ou determinado material, enfim. Vê o que você pode fazer e faça do jeito que dá. Trazendo um exemplo aqui do canal, que eu comprei agora o primeiro microfone, depois de uns 3 meses, eu comecei a fazer só com o celular e o microfone do celular, porque eu queria fazer, e isso faz com que você quebre o ciclo de procrastinação, você passe a tomar mais iniciativa nas coisas. Enquanto mais você adia, se torna uma bola de neve e você nunca começa, porque você nunca está pronto e você sempre busca problemas para estar executando. E dessa visão, essa perspectiva diferente foi o que fez com que todos os hábitos, com todos os projetos novos da minha vida, não procrastinasse a execução para querer estar pronto. E após esse primeiro passo de execução, que vem as partes também tão importantes quanto para você permanecer aprendendo e não desistir no caminho, que são os outros passos que eu vou falar aqui hoje. Agora está na hora já de eu ir pro meu escritório, pro serviço, e logo depois eu vou trazer a continuidade de conteúdo para vocês. Hoje eu vou ter que ir de Uber, vida de casal que só tem um carro e o horário não bate assim.
Bom, depois que você então percebe que esse excesso de teoria pode acabar te atrapalhando e muda essa mentalidade para você começar a executar sem se sentir pronto, o próximo passo é você entender sobre aprender com a prática. Você já entendeu que isso vai acontecer. Basicamente, o principal aprendizado geralmente vem da prática. Então, alguns pontos importantes, você tem que entender que você vai errar bastante no começo, principalmente porque você não está pronto. É aí que tá. Na minha perspectiva, e o que eu sempre busco visualizar nas minhas experiências é, maiores aprendizados da prática, eles sempre vêm através do erro. Se você não errar, significa que tá tudo certo, que tá tudo perfeito. E não é o caso. Você vai errar. Existe uma mínima chance de você não errar nada, mas você tende a errar alguma coisa ou outra. E o que muda a pessoa comum do diferenciado é você aprender a identificar o que causou esse erro e aprimorar ele e melhorar ele. Então, a partir do momento que eu erro alguma coisa, que eu executo alguma coisa e vejo que não está dando tão certo, eu vou então atrás das causas, mergulhar fundo dentro daquele erro e buscar aprender ele, executar novamente da forma correta, melhorar a execução. Ao longo do tempo, se eu errar mais e aprender, reaprender, aprimorar, aplicar, esse é o ciclo que você tem que estar buscando fazer. Então, basicamente, os erros são a parte mais, é a principal parte que vai trazer o aprendizado por meio da execução. Um exemplo da academia, eu tô lá, vou fazer um exercício que eu nunca fiz na vida, não tenho experiência e se eu ficar lendo o livro eu não vou aprender. Vou lá, faço a execução, faço errada. Vejo que ao longo do tempo não estou obtendo os resultados que eu queria. E eu aprendo então que a execução não era bem dessa forma. Eu deveria, para fazer a puxada alta, ter jogado o meu cotovelo mais para dentro, para recrutar mais a dorsal, enfim. Só um exemplo. Então eu vou lá, ajusto essa técnica de execução e a partir desse momento eu começo a obter melhores resultados. Agora, se você não vai fazer o exercício mais porque você tem medo de errar a execução porque você nunca fez antes, você nunca vai conseguir aprimorar. Mas se você faz, erra, identifica o erro, corrige ele e executa da forma certa, que os resultados começam a vir e esse aprendizado você adquiriu com a prática. Poderia ter aprendido vendo um vídeo? Talvez, mas quem faz musculação já sabe, a técnica do movimento você pega fazendo, não é só assistindo alguém fazer. Une as duas coisas, na verdade, o ideal é você ter a prática da execução e também a teoria para você estar aplicando. Então esse exemplo aplica para várias coisas, tanto projetos como esse canal também. Quando eu erro um vídeo, tento aprimorar, tento estar melhorando e os erros são o que mais vão te trazer aprendizado. Essa é a ideia que eu mais aplico para mim e que eu quero trazer aqui para vocês. Falando sobre esse excesso da teoria, agora você aprender com os erros e aplicando na prática, eu queria trazer uma analogia para vocês imaginarem que vocês estão como se fosse numa canoa e você possui dois remos, o remo do conhecimento e o remo da aplicação prática, da execução. Se você utilizar apenas o remo da teoria, do estudo, infinitamente, você vai estar remando só com um lado e você vai fazer o quê? Você vai ficar andando em círculos, porque você não consegue sair do lugar apenas com a teoria. Se você usar o outro remo apenas com a prática e executando de forma desgovernada, sem nenhuma teoria, sem nenhum conhecimento, você também não vai sair do lugar. Apesar de eu falar que ela tem uns pontos a mais de você aprender com a prática do que só com a teoria, você não vai sair do lugar, não é o ideal, não é o correto. O ideal então é você utilizar um pouco de estudo e um pouco de execução, e os dois juntos são a forma como você vai seguir para frente. É assim que eu gosto de visualizar, só com a combinação do conhecimento e da prática que você vai conseguir de fato ir para frente e perseguir os seus planos, realizar seus sonhos, atingir suas metas na sua vida. E a partir do momento que você começa sem estar pronto e entende que como você vai estar aprendendo na prática através dos erros, o importante é você não desistir. Existem alguns percalços que você vai passar no caminho, você não pode estar desistindo. Vou falar um pouco mais disso antes de encerrar o vídeo. Agora está na hora de eu ir para o trabalho de novo, logo mais eu volto para trazer para vocês. Ignorem um pouco, por favor, essa barba falhada, que eu fiz uma cagada, tirei ela errada, tô tendo que deixar ela crescer de novo direito, e tá bem no meio desse processo, então ela tá estranha. Então ignorem, por favor, logo ela vai estar daquele jeito, fechadinha, normal de novo.
Agora eu tô aqui para trazer o último passo para vocês enquanto eu espero a minha torrada ficar pronta. Depois que você toma a iniciativa de começar a pôr em prática sabendo que você ainda não está pronto, começa então a entender como você vai estar aprendendo na prática através dos erros. É importante que você mantenha a consistência na execução prática. Então você tem que mentalizar de pôr em prática e executar mesmo sem ter motivação, ajustar ao longo do caminho com base nos erros, como eu falei antes, e também no conhecimento que você está adquirindo ao longo do tempo, que vão trazer alguns ajustes na sua prática. E um ponto muito importante que me ajudou muito a parar de desistir, que faz muitas pessoas desistirem, é se comparar com pessoas que já atravessaram o percurso, já estão lá. Você se comparar com pessoas que já obtiveram resultados, uma comparação injusta. Às vezes você se compara com alguém que teve muitos benefícios que você não teve, algumas vantagens, ou passou exatamente por essa etapa que você está agora de errar e de aprendizado atrás, e você só está olhando para a obra pronta. Isso te desanima e faz com que você desista se você não tem a mentalidade certa. Então você evitar essa comparação com quem já está avançado e entender que cada pessoa possui um momento diferente, uma história completamente diferente, vai ajudar com que você não desista por essa razão. E outro motivo que faz muitas pessoas desistirem é a crítica vazia de pessoas que muitas vezes querem o seu mal ou querem descontar em você a frustração delas de não executar alguns planos que exigem delas, acabam te criticando e te atacando. Então você tem que se blindar de críticas vazias, principalmente pessoas que não têm a ver com o seu propósito, entender que escutar críticas é sempre importante, construtivas, mas entender de quem vem, saber que muitas vezes isso só serve para te atrapalhar. Então você se blindar disso vai evitar muito que você acabe desistindo no caminho. Então para de buscar perfeição, busca focar no progresso do dia a dia, aprender conforme você for fazendo e melhorando aos poucos. E absolutamente tudo que traz progresso na vida e que você deve querer aprender na prática, como eu, então negócios, negociação, treino, empreendedorismo, novas habilidades, técnicas, tudo isso você só se aprende executando. A teoria sozinha não vai fazer de nada, como eu já falei hoje. Resumidamente foi isso que eu quis trazer para vocês, para você sair desse ciclo se você procrastina muito. E o que eu fiz para eu começar a pôr em prática as coisas, esses 3 passos me ajudaram muito a eu estar conseguindo manter no caminho que eu quero. Eu ainda não cheguei nem perto do meu objetivo final, mas o pouco que eu tenho aprendido é o que eu busco trazer para vocês e espero ajude vocês. Agora eu vou comer a minha torradinha aqui, vou jogar um futebol, fazer aquele cardio e depois descansar um pouco, que amanhã tem outra. Então é isso, obrigado por ter ficado até aqui, comenta o que achou e até a próxima. Fui!